Na série Rick and Morty, a primeira referência ao Rick C-137 ao multiverso acontece no episódio Close Rick Encounters of the Rick Kind. Esse episódio, cujo nome em inglês faz referência ao filme Close Encounters of Third Kind, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, Rick está desfrutando de um bom café da manhã com a família, mas acaba sendo sequestrado por um grupo de Ricks alternativos. Rick é levado para a Cidadela de Ricks. A Cidadela, originalmente conhecido como a Cidadela de Ricks, é uma cidade-estado transdimensional e habitada inteiramente por Ricks e Mortys, infinitas realidades. A Cidadela foi formada com o objetivo de proteger o infinito número de Ricks de seus inimigos pelo multiverso, como o governo intergaláctico. O Rick principal da história estava tomando café da manhã, passa a ser identificado como Rick C-137. Ele é suspeito de ter assassinado 27 Ricks de dimensões alternativas e de ter sequestrado seus respectivos Mortys. No entanto, Rick C-137 acaba escapando e encontrando o culpado. Um Rick escondido em um domo cheio de Mortys sendo torturados que geravam proteção extra. E ao final, vemos que o verdadeiro mestre por trás da trama é Evil Morty, que inclusive consegue coletar as memórias do Rick C-137. Mas por que será que os autores da série escolheram a sigla C-137 para identificar o Rick original da história? Alguns fãs acham que a origem do nome C-137 é uma referência ao Césio-137, o isótopo radioativo do Césio, que possui número de massa igual a 137, pois corresponde à soma do número de prótons, que é 55, com o de nêutrons, que é 82. Mas, sinceramente, essa teoria não me parece fazer sentido algum. Primeiro, porque a sigla do Césio é CS, não é só C. Além disso, a gente está falando do C-137. O Rickest Rick, o mais Rick dentre todos os Ricks. Seu nome certamente deve significar mais do que o nome de um isótopo radioativo que é obtido pela fissão do urânio-235. Na verdade, o número 137 é provavelmente uma referência à constante da estrutura fina, cujo valor aproximado é 1 sobre 137. 137 avos. Essa constante foi encontrada pela primeira vez em 1916 pelo físico Arnold Sommerfeld. Por isso, ela também é chamada de constante de Sommerfeld. O físico encontrou seu valor quando descrevia o movimento dos elétrons em torno de um núcleo de hidrogênio. E o valor também explica a divisão de linhas espectrais na luz produzida por um átomo de hidrogênio excitado. São esses grupos de linhas estreitamente espaçadas que são chamadas de estrutura fina. A constante da estrutura fina também é a razão entre a velocidade do elétron na camada K e a velocidade da luz no vácuo. E essa constante também é a razão entre a energia de repulsão eletrostática dos elétrons a uma distância d e a energia de um fóton de comprimento de onda d. Enfim, exemplos não faltam. Desde a sua introdução, a constante de estrutura fina apareceu repetidamente na física, na eletrodinâmica quântica e se manifesta no mundo físico de várias formas diferentes. Essa recorrência da constante da estrutura fina em vários lugares teve um efeito profundo em muitos físicos ao longo dos anos. Eles ficaram obcecados pelo número 137. Um desses físicos que ficou obcecado pelo número 137 foi o vencedor do prêmio Nobel, Wolfgang Pauli. Em seus estudos, Pauli ficou impressionado pela quantidade de vezes que a razão 1 sobre 137 aparecia tanto na mecânica quântica quanto na relatividade e no eletromagnetismo. Pauli brincava que se ele morresse, pudesse fazer uma única pergunta para Deus, ela seria: por que 1 sobre 137? Pauli até procurou a ajuda do famoso psiquiatra Carl Jung para ajudá-lo a entender o significado do número. Aliás, essa inusitada amizade entre Jung e Pauli é descrita no número 137, Jung, Pauli and the Pursuit of Scientific Obsession, que numa tradução livre seria 137, Jung, Pauli e a busca de uma obsessão científica. Coincidentemente, Pauli morreu no quarto 137 do Hospital da Cruz Vermelha em Zurique, no dia 15 de dezembro de 1958. Outro ganhador do prêmio Nobel, o físico Richard Feynman, também era encantado com a constante da estrutura fina. Ele a chamava de um número mágico que chega até nós sem que o homem entenda. Ele também sugeriu que todos os físicos deveriam pendurar uma placa com o número 137 no seu escritório para lembrá-los de tudo que eles não sabem e mantê-los humildes.
Ao observar todas essas coincidências envolvendo o número 137, Feynman estava convencido de que, devido aos elétrons terem que orbitar o núcleo dos átomos com mais de 137 prótons mais rápido que a velocidade da luz, o elemento, ainda não descoberto, 137, seria o fim da tabela periódica. Descobertas feitas depois da sugestão de Feynman sobre o elemento 137 mostraram que sua ideia provavelmente não estava certa. Mas o elemento 137, certamente, se ele for descoberto, vai ser um marco na tabela periódica. Inclusive, muitos acreditam que, se alguma vez for descoberto um elemento com número atômico 137, ele vai ter seu nome como sendo uma homenagem a Feynman. Muitos físicos consideram a constante da estrutura fina o número mais importante de todo o universo. Se ela tivesse um valor diferente, a física, a química e a bioquímica seriam totalmente diferentes. Se essa constante fosse maior, o eletromagnetismo seria mais forte, os átomos seriam menores e nosso universo não existiria como conhecemos. E se a constante da estrutura fina fosse menor, os átomos seriam maiores e provavelmente seriam incapazes de se manterem juntos. Em outras palavras, se tivéssemos um universo alternativo em que essa constante fosse diferente, nada seria o mesmo, a vida como conhecemos. Talvez nem a matéria como a entendemos existiria, mesmo se tivéssemos uma pistola como a de Rick e pudéssemos viajar de alguma forma para universos diferentes. Se a gente entrasse no universo em que a constante da estrutura fina fosse diferente, as coisas não iam terminar bem. Nesse outro universo, em que a constante é diferente, toda a matéria, campos e forças com as quais interagimos não seriam as mesmas que a gente interage agora. Nada mais natural que The Rickest Rick, o maior Rick de todos, esteja com seu nome associado a esse número mágico. C-137 se rebela contra todos. Ele é contra até mesmo as outras versões de si mesmo. Nesse multiverso de Rick and Morty, ele faz o que ele quer, quando quer, e ninguém pode detê-lo. Como diz a doutora Wong, terapeuta da família Smith, Rick é o deus de seu próprio universo. Isso não significa que não haja alguém mais inteligente do que ele, mas certamente ele se considera como o mais inteligente de todos. Você deve estar se perguntando, ok, o número 137 é mágico, mas e a letra C do Rick C-137, de onde que ela vem? Claro que não dá pra gente ter certeza, mas lembra que eu comentei que a constante da estrutura fina também é a razão entre a velocidade do elétron na camada K e a velocidade da luz no vácuo? Na física, a velocidade da luz no vácuo é identificada como C. Será que seria essa a origem da letra C no nome de C-137? Ou será que essa letra foi escolhida aleatoriamente só para deixar nós que somos fãs malucos? Valeu por ter assistido o vídeo até aqui e lembre-se, se você gosta de assistir aos nossos vídeos, já dá o curtir agora. E se você quiser interagir comigo lá no grupo secreto do Telegram, torne-se um apoiador, o link tá na descrição. Até a próxima.